Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à quinta, a nossa casa, a nossa quinta de luz aqui no formato digital. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre um tema que é interessante, no mínimo interessante, né? Esse vídeo foi preparado baseado numa pergunta que foi feita numa reunião que nós chamamos de reunião de médios e mentores. Lá na Quinta de Luz existe uma reunião que acontece de 2 a 3 vezes no ano, tá? E essa reunião é feita com a equipe de trabalhadores, colaboradores da casa, e nós recebemos orientações e comunicações dos espíritos, das entidades que fazem a coordenação espiritual da casa, que nós chamamos carinhosamente de mentores da casa, tá? E aí, numa reunião de médios e mentores, algumas delas, nós temos a oportunidade de fazer algumas perguntas, né? Nós solicitamos e aí eles nos concedem essas perguntas e um trabalhador, numa reunião que eu inclusive estava presente, fez uma pergunta que é uma pergunta muito interessante. E a gente, conversando com a equipe que faz a organização do conteúdo digital, né, resolveram fazer esse desafio de dividir essa pergunta com vocês. E eu espero que eu consiga construir junto com vocês um pouco sobre isso. A pergunta é a seguinte: como ter uma boa morte? O que é que a gente deve fazer para ter uma boa morte? E aí, antes de dar a resposta, que foi uma resposta profunda e simples, né? Para vocês, eu vou dividir com vocês um pouco do que foi que eu consegui angariar com estudos, né, para fundamentar um pouco essa discussão nossa, tá? Sobre a perspectiva espírita, que é a nossa proposta aqui no canal, tá? Bom, pensar em morte para a humanidade é sempre uma coisa muito, muito dolorosa. Isso tem a ver com a perspectiva histórica, principalmente aqui no Ocidente, com que nós construímos a ideia de morte, né? A ideia de morte, ela está ligada a uma finitude, ao acabar, né, de uma jornada. Ela nunca está ligada, comumente não está ligada a perspectivas futuras, que não é o que acontece na doutrina espírita, né? E aí eu resolvi fazer essa conversa com vocês sem pensar, sem fazer sozinha, como sempre, né? Eu pensei, na verdade, em pedir auxílio. E aí os bons amigos que sempre me acompanham, os livros, né, me ajudaram um pouco. E hoje eu vou lançar mão de 2 amigos específicos, que são Joana de Ângeles, que eu já usei algumas vezes aqui com vocês e que eu gosto muito, que é um espírito que ele se comunica através de Valdo Franco. Ele faz psicografias das obras dela, né? E ela tem obras num cunho psicológico, mas de grande profundidade e aderência à realidade do plano físico, à realidade que nós vivemos no cotidiano. Então, as temáticas são temáticas que estão relacionadas ao que se passa com a humanidade nesse momento, né? E ao longo da história também. Então, são temáticas cotidianas como relações familiares, como paternidade, como os sofrimentos, as angústias, ansiedades, a vivência de transtornos, a vivência de depressão, e aí uma série de temáticas, inclusive, né, a perspectiva de se pensar em vida e morte. Vida e morte são o desafio de se pensar no que afinal é a morte na vida, né? É uma das temáticas assim primordiais para o espiritismo, porque o espiritismo dá uma perspectiva diferente. A ideia é essa ideia de finitude da morte, sabe? Ele limita essa finitude ao campo do corpo físico. E aí eu vou me utilizar dessas obras para fundamentar um pouco isso. E o outro amigo que eu vou usar é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, que o codificador compila nessa obra parte das orientações, e nessas orientações, inclusive, tem perguntas que são perguntas muito pertinentes, que são divididas conosco, normalmente nas redes, que são perguntas como: se morrer dói,
né? O que é que a gente sente, o que é que acontece. E aí existem respostas dentro do Livro de Espíritas que são muito diretivas. Eu gosto de trazer as obras porque eu gosto de instigar as pessoas a irem procurar lá e ler, sabe? Porque é de um enriquecimento, assim, muito grande, né? Pessoal e coletivo, para nós todos. Bom, pois bem, eu vou começar com Joana de Ângeles. O livro que eu vou usar primeiro é Encontro com a Paz e a Saúde, que é esse livro aqui, tá? E aí tem um pedacinho específico dele, eu vou ler só um pedacinho, tá? Que ele diz o seguinte: a vida e a morte biológica não são pontos extremos que iniciam e encerram a existência humana em especial. Não são, tá? Antes, constituem estágios de condensação e desagregação molecular. Condensação no caso da vida, desagregação molecular no caso da morte, como fenômenos transitórios da realidade da vida. A realidade da vida que ela está falando aqui é a realidade da vida do ser, da vida da consciência, né, maior, da nossa consciência íntegra, que está para muito além do corpo físico. E a nossa vida também está para muito além desta existência, né? O oposto de morte não é vida. A vida, ela perpassa morte e vida. O que a gente entende por vida, né? O oposto da morte é renascimento. Nós morremos e renascemos. Nós morremos e renascemos inúmeras vezes. Isso é vida. O composto inteiro das mortes e renascimentos é a nossa vida. Ora no campo encarnado, ora no que a gente chama de erraticidade, no plano desencarnado, né? É um paralelo de dimensionamento. A gente se muda. A gente sai de um lugar para outro, né? O desconhecido, que seria o encontro decorrente da morte, produz medo, que já se encontra embutido no inconsciente herdado das gerações passadas, tornando-a insuportável, indesejável e perversa. Apesar desse conceito, a morte é portadora de grande valor, qual seja o da liberdade da vida fisiológica, principalmente quando nós pensamos naqueles enfermos ou naquelas pessoas que estão limitadas, vegetando no corpo. O momento da morte é um momento de extrema libertação. É um momento de libertação das nossas limitações físicas, inclusive. Porque a nossa consciência ela é muito mais abrangente. O que nós chamamos de alma, né? Que é a consciência inteligente, ela é muito mais liberta e muito mais abrangente do que o que está compilado aqui nessa concentração molecular que é o corpo, né? O importante nessa questão é como a vida transcorre durante a sua vigência. E aí isso tem a ver com a resposta que o nosso mentor nos deu no dia da pergunta, facultando ao ser humano as conquistas, as realizações, os investimentos morais, sociais, intelectuais, artísticos, religiosos, as atividades a que cada um se entrega. A interrupção dessas ocorrências é fenômeno biológico natural, que acontece em todo o processo vital, periodicamente transformando-se, constantemente, alternando-se e alterando-se. Vejam só, a resposta que o nosso mentor deu foi assim, a simples resposta. Para morrer bem, para ter uma boa morte, tenha uma boa vida. E aí, Joana de Ângeles, ela acaba de nos dizer exatamente isso. O importante nessa questão é como a vida transcorre durante a sua vigência. A vivência da morte, ela vai ser perpassada por como aquela pessoa viveu, né? Viveu no sentido de que tipo de apegos ela fez, o quanto ela teve, o quanto ela é apegada à matéria, para compreender que aquela matéria
vai se desvencilhar dela e que ela não tem como retomar a vivência no corpo físico. Porque o que se entende como dor no plano espiritual é uma dor moral. Isso foi dito há pouco tempo atrás, numa live, por João Luiz. As dores que o espírito sente após o desencarne são dores que são emocionais, são dores morais, são dores psicológicas, não são dores físicas, mas são dores, né? A percepção que eles dizem de dor está muito mais relacionada ao sofrimento. E o sofrimento de se desvencilhar do campo material, para aqueles que são muito apegados, é um sofrimento muito grande. Então, para que você tenha um desencarne e um desvencilhar mais tranquilo, nada mais lógico que você tenha tido uma vida tranquila, uma vida construtiva, uma vida ainda que de muitos desafios, mas uma vida em que você empreendeu tudo o que pôde para superar aqueles desafios, né? E para crescer pessoalmente e para crescer junto com o seu entorno, com a sua comunidade, com a sua família, com aqueles que estavam ao seu redor, que estavam sobre os seus cuidados. A vida, ela traz muitos desafios, né? E no momento em que a gente se desvencilha desse envoltório aqui, desse veículo, como alguns dos espíritos chamam, né? Desse corpo encarnado, e que a gente agradece a ele por toda a nossa ajuda, a gente também presta conta do que foi feito com o próprio corpo, porque ele é extremamente precioso para que a gente esteja nessa vivência, entende? Mas a gente se despede dele, a gente se despede dos entes queridos, e a gente se despede de tudo quanto é material que a gente produz aqui. E conosco vão os aprendizados e as vivências. Quanto mais apegados a esse campo dessa perspectiva terrena, mais difícil esse desenlace, esse desagregar molecular, não é? Mais difícil no sentido moral, no sentido emocional, não no sentido físico. E aí, para explicar um pouco disso, eu vou ler o que os espíritos explicaram para Allan Kardec na segunda parte do Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 3 e a pergunta é a 154. A separação entre a alma e o corpo físico é dolorosa? É essa a pergunta. E aí a resposta é categórica: não. Não é dolorosa. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não participa dessa separação. Mesmo os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são prazerosos para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Então, como foi dito lá por Joana de Ângeles, a sensação do espírito é uma sensação de libertação, principalmente daqueles espíritos que estão preparados para aquele momento e que entendem aquele momento não como um momento de finitude, mas como um momento transitório no transcorrer de vida dele, né? Compreendendo a vida como as várias vivências, né, que são passadas entre renascimentos e mortes. Não compreendendo a vida também dessa forma limitada que nós entendemos como sendo apenas essa existência que estamos passando nesse momento. E aí ele diz assim: como ocorre a separação entre a alma e o corpo físico? Quando as ligações fluídicas que prendem a alma ao corpo físico se soltam, ela se desprende e retorna ao mundo espiritual. Nós temos ligações, e aí é bom vocês, quem tiver interesse, estudar um pouco sobre a função do perispírito, tá? Que é o que nos une, une essa alma, esse espírito, essa consciência ao corpo físico, tá? E como essa união é feita através do que ele está chamando aqui, né, de ligações fluídicas. E aí vocês procuram lá, tem também no Livro dos Espíritos, tá? Um pouquinho disso. E aí eu vou ler só mais uma que é a 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual?
E aí a resposta é isso depende. Lembra que depende de como a gente viveu, né? Ter uma boa morte. Aqueles que fizeram o mal com o desejo de fazê-lo, num primeiro momento, sentirão vergonha do que fizeram. Para o justo é bem diferente. A alma sente-se aliviada, como se alguém lhe tivesse tirado um grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, a forma como nós vivemos aqui é o que vai determinar tanto o momento do nosso desencarne, como esses primeiros momentos de consciência do espírito em estar desencarnado, tá? E aí eu vou trazer para acabar, né, a nossa conversa de hoje. Eu até escrevi no livro Fim, que é o fim da nossa conversa, né? O Despertar do Espírito. Esse também é da série psicológica de Joana de Ângeles, porque ele vai trazer exatamente o que o nosso mentor falou. A vontade de lutar pela vida é o estímulo que conduz à ruptura do medo da morte. Quando se encara com naturalidade o desgaste biológico que ocorrerá e a alegria de viver enquanto as possibilidades assim o permitem. Ou seja, aqueles que conseguem compreender naturalmente esse desgaste biológico, né? Eles vão passar melhor por esse processo. O despertar para objetivos mais elevados do que aqueles imediatistas auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de se estar vivo, portanto, atuante e útil no contexto do grupo social no qual se movimenta. A compreensão dos valores existenciais e as possibilidades de utilizá-los a benefício próprio ou de outrem diminui o medo da morte, porque o tempo desaparece na sua convenção para significar alegria e luta, trabalho e compensação afetiva. O importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes. A morte, desse modo, não se afigura destruidora, mas uma interrupção momentânea no processo vital que decorre do organismo. Então, eu vou voltar à pergunta: como ter uma boa morte? E aí eu vou estender essa pergunta para vocês, invertida. Como vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo entregues a cada instante? Entregues à construção pessoal, à construção do seu contexto social, à construção da comunidade? Vocês estão passando o tempo de vida de vocês de forma salutar, de forma evolutiva, de forma construtiva, de forma amorosa, de forma a serem centelhas divinas que distribuem acolhimento e amorosidade? Em sendo assim, rogo aos espíritos amigos que tenhamos todos, cada um no seu momento, uma boa morte. A morte daqueles que são os justos, que sabem que são imperfeitos, porque estão encarnados inclusive num plano de pessoas imperfeitas, mas que têm coragem e o coração aberto e muita força de vontade para aprender. Aprender hoje e aprender sempre. Então eu queria agradecer a todos vocês por me acompanharem nessa intentona, nessa construção de hoje, tá? E dizer a vocês que eu fico muito feliz por tê-los aqui conosco, pensando sobre isso, pensando em como é bom viver bem, né? Para que nós possamos passar pelo desafio de morrer bem também. Fiquem em paz. Que o Mestre amado Jesus acolha a todos. Até a próxima.